Vocês estão prestes a entrar nessa casa, onde habitam segredos que o tempo não levou. Arrastem a cadeira, sentem-se, fiquem à vontade, pois irão conhecer histórias sem explicação. Olá, gente amiga, tudo bem? Sou Jorge do Batuque e hoje eu trago uma história que eu tenho certeza que vocês vão se surpreender. Gente, criado pelo Barão de Drummond, o jogo do bicho se popularizou aqui na cidade do Rio de Janeiro e logo foi para outras cidades do Brasil, criando personagens que a grande mídia popularizou e até hoje chamam a atenção das manchetes policiais. Esse vizinho, que é o personagem dessa história, eu conheci quando eu tinha 12 anos. Ele sempre passando, quietinho, cumprimentando todo mundo, com seu cigarro na mão, uma sacola, e subia, descia, sempre muito simpático. Mas a sua simpatia, que sempre sorridente, escondia aquilo que tinha dentro do seu íntimo, a valentia. Um homem que não tinha medo de nada e nem de ninguém. O que vocês vão conhecer nessa história de hoje e vão parar para pensar como um homem que ajudava as pessoas, que era tão bom com os amigos, com o filho, com a família, era capaz também de usar a sua arma quando fosse preciso. Ele, que no decorrer dos anos foi contratado por um bicheiro muito famoso aqui do Rio de Janeiro, que não vou citar o nome por razões óbvias. A sua bravura logo chamou a atenção, passando a ser um homem de confiança desse bicheiro. Para quem não sabe, é aquele que é conhecido como o dono da banca. E ele, esse senhor, começou a gerenciar alguns pontos, fazer a sua segurança, mas aqui no Rio de Janeiro houve muito derramamento de sangue pela conquista ou manutenção de regiões. E a gente que é criado aqui no subúrbio aprende a lidar. Eles que sempre te tratam bem, mas nunca pise no calo deles. Mas a nossa relação sempre foi a melhor possível, sempre de muito respeito, muito carinho, e ele me ensinava muita coisa. E os anos foram se passando, e ele sempre me tratava bem. E eu, quando eu fui gravar minha primeira música, pedi uma ajuda. E ele prontamente me ajudou e entrou para sempre na minha biografia. E, gente, era uma pessoa que, posso dizer, bom para a família, bom para os amigos, mas se fosse preciso usar a bala para defender aquilo que ele acreditava e gostava, ele não pensava duas vezes. E o tempo passou, foi passando, e eu fui ganhando a confiança dele. Confiança de escutar histórias sensacionais. Ele que na década de 60 foi preso com outros grandes bicheiros
dentre eles Natal da Portela, no qual ele foi para Ilha Grande, um inferno na terra, um presídio terrível. Ele foi para lá, mas apesar de não ter uma grande estatura, não ser forte, mas a sua disposição era de gigante. Só que o hábito de fumar, esse começou, infelizmente, a deteriorar a sua saúde. Eu, desde que eu o conhecia, ele fumava 3 maços por dia. E isso culminou com efizema. E hoje, o sem explicação entra nesse final de vida. Ele já com mais de 70 anos, 72 mais especificamente, ele começou a apresentar sintomas severos do efizema pulmonar. E dava tristeza de vê-lo com falta de ar, mas mesmo com falta de ar, ele ainda tentava manter a sua postura, ainda corria atrás de um rabo de saia, mas não se entregava. Nos seus últimos dias, começou a ter frequentemente falta de ar. Uma vez o levei para o hospital, socorri, e o médico chegou para mim e disse: não tem mais nada que possa fazer para melhorar. Agora é só esperar. Mas mesmo assim, ele voltou para casa e foi seguindo a vida. Emprestava um dinheiro para um, para outro, já velho de guerra, mas ainda com 38 na cintura, não se entregava. Poucos anos antes, teve um problema sério com seu filho, que desrespeitaram o filho dele, que é deficiente, e o agrediram. E ele meteu a mão e, numa distância considerável, não errou. E depois de uns dias, emboscaram o seu carro. Ele, que sempre foi acostumado a viver esse tipo de situação, acertou 3 marginais e os levou para conversar com aquele lá de baixo. Mas, nos seus últimos dias de vida, ele não conseguia mais dormir em casa, pois sentia muita falta de ar. Ficava o tempo todo tossindo por causa do efizema. E numa madrugada, eu cheguei e ele estava lá sentado. E eu, prontamente, sentei ao seu lado. Perguntei o que está vendo com o senhor. Ele disse: eu não consigo mais ficar em casa. O ar da minha casa é pouco. Por isso eu venho aqui para baixo. E nessa conversa, ele disse: eu sei que a morte está chegando.
Eu falei, que isso? Calma, o senhor vai viver bastante ainda. Não, eu sei que a morte está chegando, pois eu tenho visto algumas pessoas que eu matei. E você podia dizer que ele estava variando. Não, ele estava muito lúcido, pois o efizema não atacou o seu intelecto, apenas o seu pulmão. E um outro dia, depois, mais uma vez eu cheguei de madrugada e ele estava lá. O porteiro do prédio me disse que todos os dias ele estava dormindo no banco do prédio, pois não conseguia mais respirar. Chega um dia e tem a surpresa que ele está internado. Mas nada mais podia ser feito. E ele se foi, levando uma história de valentia, mas o que mais surpreende é que nos últimos dias de vida ele começou a ver pessoas no qual ele havia matado. Matar contra os princípios cristãos já dizia os 10 mandamentos. Mas ele, que trabalhou muitos e muitos anos nessa vida cercada pela violência, que no seu coração sempre ajudando a quem ele achava que merecia, sempre protegendo aqueles que o pagavam. Essa é a lei do cão. Aqui, em nenhum momento vai glamorizar a vida que ele teve, mas estou apenas trazendo um relato de alguém que viveu essa história. E eu já escutei outras vezes pessoas que no final da vida começam a ver espíritos de pessoas no qual eles mataram. Esse é mais um Sem Explicação. Espero que tenham gostado. Deixem seu like. Fiquem com Deus. Um grande abraço.